Embora a raiz do direito tenha sido atribuída a Roma, foi na Grécia clássica que houve a revolução política e filosófica que proporcionou um novo olhar, uma nova visão de um conceito de um direito mais igualitário. Mas para entendermos melhor essa questão, precisamos explicar como é que deu o surgimento dessas sociedades. As sociedades gregas elas surgiram a partir de acidentes geográficos existentes naquela região. Eram grupos que se uniam e formavam cidades-estados, que também conhecidas como polis. Essas polis elas eram unidades administrativas e culturais, e essas cidades eram relativamente próximas umas das outras, porém bem divergentes em relação aos seus princípios e normas de conduta. É importante ressaltar que, pela primeira vez na história, o direito foi objeto de profundas e específicas indagações filosóficas sobre o conceito de justiça, sobre o bem e o mal, conceitos de virtude, e o que era necessário para um homem se tornar virtuoso. Sendo assim, ele poderia ser um bom guerreiro ou um bom governante. Muitos filósofos se destacaram nesta época. Podemos citar Sócrates, Platão e Aristóteles. E muitos também fundaram escolas de pensamento, como, por exemplo, o sofismo, o atomismo, o realismo, o idealismo e escolas dos epicuros e dos estoicos. Os gregos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam também na existência de um direito natural, que seus preceitos vinham de uma lei universal. Antes era fundamentada na cosmologia, nas leis da própria natureza, e depois era fundamentada no direito natural inerente ao homem, no campo dos valores e da moral. Surge então a escola justnaturalista, que teve sua decadência com o surgimento do positivismo e voltou a ser valorizada na pós-modernidade, com decisões proferidas pelo STF e pela ONU. Os gregos, eles aprendiam as leis através de recitais e obras poéticas, com destaque para a Ilíada e Odisseia, de Homero, e essas obras elas continham normas de conduta e um modelo a ser seguido por aquela sociedade. A principal fonte do direito dos gregos eram os costumes. Inicialmente eram transmitidos por tradição oral e posteriormente através de duas leis muito importantes, as leis de Solon e as leis de Drácon. O legislador ateniense Drácon criou o Código de Leis Positivadas, que eram as leis draconianas. Sua aplicabilidade eram leis severas. Alguns historiadores falavam que eram leis escritas com sangue pela sua severidade, cuja aplicabilidade era a pena da morte. Drácon teve um importante papel no Código Penal, pois fez a distinção entre crime voluntário, involuntário e legítima defesa. A sua participação também trouxe dignidade para a viúva, para o cego e para o pobre. Sendo assim, Drácon participou, fez uma distinção, que até então as leis eram faladas e para as leis positivadas. O legislador ateniense, século VII a.C., ele pôs fim ao conflito sangrento, que era a vingança entre famílias. Aristocracias matavam um ao outro, então elegeram Drácon para que chegasse a um fim a esse conflito. Ele fez um código positivado, que eram as leis draconianas, eram leis severas. Alguns historiadores falavam que essas foram leis que não foram escritas por sangue, devido à sua severidade. Era morte na penalidade. Solon foi um poeta, estadista e legislador do mundo antigo grego, considerado como um dos 7 sábios do mundo antigo. Nasceu em Atenas, veio de uma família da aristocracia, onde estava em decadência e que teve através da atividade comercial, uma maneira de se erguer economicamente. Numa dessas viagens, ele viu a imensa desigualdade social, principalmente na escravidão humana, onde era feito a troca de mercadorias pelo trabalho escravo. E aquilo transformou nele o seu senso de mudar aquela desigualdade. Após o comércio, ele se dedicou à poesia. Muitos desses livros que foi publicado têm influência no mundo nos dias de hoje. Na poesia, Solon se destacou bastante. Através de suas poesias, foram muitas das vezes citadas através de Sócrates e Aristóteles e Demóstenes. Inclusive nos dias de hoje são bastante conhecidos. Foi através dos seus livros poéticos que a Assembleia o acabou
escolhendo como legislador. Isso na época era uma grande responsabilidade, pois eram poucos os escolhidos para este cargo. Como legislador, Solon causou bastante impacto, principalmente numa sociedade em que não via as transformações com bons olhos. Seguiam as leis draconianas, leis consideradas muitas das vezes por Solon como severas. Entre os principais pontos da legislação de Solon foram que ele aboliu a escravidão por dívidas, proibiu a hipoteca de terras, dividiu a sociedade por critério censitário, ou seja, pela renda anual, criou o Tribunal de Justiça. Suas atitudes, no entanto, desagradaram a aristocracia, que não queria perder seus privilégios. Com tudo isso, a gente percebe que foi muito grande a importância da Grécia para o direito, para a história do direito. Olha só, para relembrar alguns processos que a gente teve justamente naquela época, que acabam sendo utilizados até hoje pelas sociedades, a gente pode destacar aí o sistema jurídico e o sistema político, que foram muito bem constituídos e por isso passaram a ser utilizados pelas sociedades que vieram a seguir, e até nos dias atuais a gente tem algumas dessas características muito bem identificadas. Para isso, a gente vai citar aqui que foi lá que surgiu a primeira noção de democracia, ou seja, da participação do povo. Até aquela época, o que se tinha na sociedade é que apenas os aristocratas eram ali responsáveis pelas leis, pelos julgamentos e até mesmo pela administração das cidades. E a partir daí, não. Eles instituíram que o povo também ia participar, principalmente da elaboração das leis. Também foi naquela época que ocorreu a diferenciação dos crimes, ou seja, eram tratados de formas diferentes, como por exemplo, homicídio involuntário, voluntário, legítima defesa. E também foi lá que as penas passaram a variar de acordo com a gravidade do delito. A gente teve também na Grécia Antiga a criação dos tribunais, os magistrados e os julgamentos. E foi justamente nos julgamentos que surgiram aquelas figuras que a gente pode se dizer que hoje seria o início do que a gente tem como o advogado. Naquela época, o que acontecia? O cidadão lesado era ele quem tinha que abrir o processo, se defender, reunir testemunhas. E por isso era tão importante que ele tivesse um grande poder de persuasão para convencer as pessoas de que ele estava certo, mas nem todo mundo tinha esse poder de persuasão, ou seja, eles não conseguiam estar tão inteirados a respeito das leis e fazer defesa ou acusação. Por isso, aqueles cidadãos que tinham essa retórica, que tinham essa facilidade de falar, eram chamados por essas pessoas. Eu acho que isso pode ser considerado como o advogado que a gente tem nos dias atuais, apesar de naquela época essa figura não poder ser remunerada, não poder receber dinheiro pela função que ele estava ali cumprindo nos tribunais. Apesar dos gregos não deixarem muita coisa escrita, mas as civilizações que vieram a seguir foram buscar lá os poucos escritos que eles deixavam em pedras e madeiras para basear e fazer tanto a administração das cidades quanto também a questão do julgamento, a questão da justiça. É por isso que até hoje a gente tem aí na nossa sociedade pontos muito importantes que foram baseados em pontos definidos e determinados na estrutura que a Grécia Antiga tinha.